Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma chuva fina caía sobre as ruas de Chicago, criando um tapete brilhante sobre o calçamento escuro. Charlotte Williams, de 27 anos, caminhava com passos firmes, mas confiantes, a bolsa a tiracolo bem apertada contra o peito. Enfermeira em um grande hospital da cidade, ela voltava de um turno exaustivo, o rosto marcado pelo cansaço e pela adrenalina. Sob o casaco escondia seu kimono de karatê cuidadosamente dobrado, uma relíquia de seus anos de treinamento intensivo e competições, um segredo que poucos conheciam. De repente, duas figuras emergiram das sombras. Máscaras pretas, mãos armadas. "Dê-nos sua bolsa", grita um deles com a voz rouca denunciando seu nervosismo. Charlotte sentiu o coração acelerar, mas a respiração permaneceu controlada. Ela sabia que entrar em pânico seria fatal. Instintivamente deu um passo para trás, os olhos percorrendo a cena. O primeiro era alto, musculoso, mas rígido nos movimentos. O segundo, menor, mas ágil. "Calma, mantenha calma", ela sussurra para si mesma. No momento em que o primeiro homem a agarra, Charlotte executa uma ação crucial em uma fração de segundo. Um movimento fluido, aprendido através de anos de prática silenciosa. Um chute giratório atinge o torso do primeiro agressor, fazendo-o cambalear contra um poste de luz. O segundo homem, assustado, tropeça levemente, sua arma oscilando. Charlotte está em posição de combate, cada músculo tenso como a corda de um arco, pronta para retaliar se necessário. Naquele momento, seus agressores perceberam tarde demais que haviam subestimado a jovem, que eles pensavam ser uma vítima fácil. Charlotte Williams, faixa preta, estava longe de ser uma presa. O silêncio volta a reinar no beco, quebrado apenas pela respiração ofegante de Charlotte e pelo som da chuva, que se torna um testemunho de sua força e determinação. Charlotte ficou paralisada por um segundo, controlando a respiração, observando seus dois agressores. Sua mente já calculava a distância, a velocidade e a vulnerabilidade de cada um. A chuva caía sobre seus ombros, mas ela não sentia frio nem medo. Apenas sua sobrevivência e a de sua bolsa, contendo sua carteira e celular, importavam. O primeiro homem, aquele que acabará de desabar contra o poste de luz, gemia, sem ter noção da gravidade dos seus ferimentos. Charlotte deu um passo para trás, pronta para intervir caso o segundo homem atacasse. O segundo homem, furioso, ergueu a arma para atirar. Charlotte, com a velocidade de um raio, saltou para o lado, esquivando-se do tiro. Seu pé encontrou o torso do agressor no movimento preciso, arremessando-o contra a parede. A arma caiu no chão, e antes que o homem pudesse reagir, Charlotte avançou, agarrou seu pulso e o torceu com uma força controlada que o fez gritar de dor. "Você deveria ter escolhido outra vítima", disse ela com voz gélida, os olhos ardendo de determinação. O segundo homem, agora desarmado, tenta fugir, mas Charlotte o persegue. Com o último golpe controlado, ela o derruba de joelhos. A chuva espirra no chão enquanto ela o mantém ali com o olhar desafiador. "Não se mexa", ordenou ela. Você não tinha ideia de quem tinha escolhido. As sirenes ao longe começam a soar. Charlotte, sem perder um segundo, pega sua bolsa, certifica-se de que ninguém está gravemente ferido e desaparece na noite, deixando para trás dois homens incrédulos de que uma jovem enfermeira pudesse neutralizá-los em poucos segundos. Naquela noite, Charlotte Williams não era apenas uma vítima, ela era uma força a ser reconhecida. E aqueles que a mantiveram sob a mira de armas acabavam de descobrir que haviam despertado uma guerreira. Na manhã seguinte, Chicago parecia normal, mas para Charlotte Williams, nada seria como antes. A chuva havia parado, o sol timidamente filtrava-se por entre as nuvens, mas sua mente continuava a repassar os eventos do dia anterior. As imagens dos dois homens gemendo no beco e o espanto deles ao descobrirem suas habilidades em artes marciais ainda a assombravam e a intrigavam. No hospital, seus colegas não notaram nada. Charlotte cumprimentava os pacientes com seu sorriso habitual, mas por dentro já pensava no que poderia acontecer se aqueles homens resolvessem se vingar. Ela sabia que sua discrição em relação ao karatê a havia protegido, até então. Entretanto, a polícia encontrou os dois agressores no beco, atordoados e humilhados, incapazes de dizer qualquer coisa coerente. Seus colegas na delegacia riram da história, como uma simples enfermeira havia neutralizado dois homens armados. As redes sociais, alimentadas por testemunhas anônimas, começaram a espalhar rumores sobre a enfermeira karateca que teria espantado os criminosos. Charlotte, no entanto, permaneceu cautelosa. Ela sabia que a atenção da mídia poderia atrair atenção,
de jornalistas, mas também de criminosos mais perigosos. Naquela noite, ela foi para casa, fechou as cortinas e sentou-se no silêncio do seu apartamento. Com o kimono dobrado sobre o sofá, lembrou-se do motivo pelo qual começara a praticar karatê, não para impressionar, mas para se proteger e proteger os outros. De repente, o celular dela vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu desconfiada. Charlotte Williams? Sabemos o que você fez ontem à noite, e temos um trabalho para você. O coração de Charlotte disparou. A noite anterior poderia ter sido apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Charlotte tentou retomar uma vida normal, mas a sombra daquela noite fatídica pairava sobre ela. Artigos online falavam da enfermeira karateca que neutralizou 2 homens armados, alguns aclamando-a como heroína, outros como um enigma misterioso. Mas Charlotte sabia que esse tipo de notoriedade poderia atrair inimigos ainda mais perigosos. Então a mensagem chegou. Uma simples mensagem de texto. Se quiser continuar vivo, venha sozinho ao estacionamento do antigo armazém na rua 7 à meia-noite. Charlotte sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não entrou em pânico. Seus anos de karatê haviam forjado sua concentração e disciplina. Ela pensou em um plano. Não iria sozinha, mas também precisava ser discreta para não alertar a polícia desnecessariamente. À meia-noite, vestida com um casaco escuro, ela chegou ao estacionamento deserto. O lugar estava silencioso, quase silencioso demais. Caixas abandonadas e carros enferrujados pontilhavam a paisagem. E então, uma figura surgiu nas sombras, um homem alto e musculoso, com tatuagens nos braços e um sorriso zombeteiro. Charlotte Williams. Me disseram que você é muito eficaz, disse ele com voz grave. Mas o que você fez na outra noite foi apenas um aquecimento. Antes que pudesse reagir, mais 3 homens emergiram da escuridão, cercando Charlotte. Mas desta vez ela não estava simplesmente na defensiva. Com os punhos cerrados e as pernas prontas para o ataque, ela desferiu um movimento rápido. Um chute giratório derrubou o primeiro homem. Uma combinação precisa, controlada e extremamente veloz fez o segundo se chocar contra a parede. As 3 adversárias restantes hesitaram, surpresas com sua velocidade e força. Charlotte sabia que cada movimento tinha que ser perfeito. Um erro poderia lhe custar caro. Cada golpe, cada arremesso, cada esquiva atestava seu treinamento rigoroso. Por fim, os 4 homens jaziam no chão, ofegantes e lutando para respirar. Charlotte recuperou o fôlego com um olhar sombrio e determinado. Mas ela sabia que aquele não seria o último confronto. Alguém a havia escolhido como alvo, e aquela noite apenas revelara que sua verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto desaparecia nas sombras do estacionamento, um pensamento lhe ocorreu. Se esses homens pensam que podem me intimidar, logo descobrirão o quão invencível eu sou. Charlotte voltou para casa naquela manhã, cansada, mas alerta. As brigas da noite anterior tinham sido mais do que um simples teste físico. Ela pressentia que alguém estava puxando os cordões nos bastidores. As mensagens de texto anônimas, a organização dos homens, tudo apontava para uma rede bem estruturada, não apenas um bando de marginais de rua. Ela ligou o computador e começou a vasculhar as redes sociais e bancos de dados acessíveis, seguindo todas as pistas possíveis. Depois de algumas horas, deparou-se com uma série de indícios. Vários dos homens que ela havia neutralizado tinham sido vistos em empresas de segurança privada e clubes privados em Chicago. E todos pareciam estar ligados a um certo Victor Kane, um magnata discreto conhecido por seus negócios obscuros na vida noturna e no jogo ilegal. O coração de Charlotte estava acelerado. Kane não era um criminoso qualquer, ele era um estrategista perigoso com recursos e homens à sua disposição. Mas Charlotte não recuou. Ela sabia que sua força e inteligência seriam suas únicas armas contra ele. Naquela noite, ela decidiu resolver a situação por conta própria. Munida de sua bolsa que continha alguns itens de autodefesa e seu celular, dirigiu-se à mansão isolada de Kane, escondida atrás de altos muros e câmeras de segurança. Cada passo a aproximava do confronto que poderia mudar tudo. Dentro da mansão, Kane a esperava com um sorriso frio no rosto. Charlotte Williams, finalmente nos encontramos. Você é corajosa ou imprudente? Charlotte manteve a calma. Não sou nenhuma das duas. Estou simplesmente pronta para me defender. Enquanto Kane ordenava que seus homens atacassem, Charlotte iniciou uma sequência precisa combinando golpes, esquivas e arremessos, neutralizando com eficácia cada oponente. Seu domínio do karatê, sua inteligência tática e sua determinação rapidamente superaram todos aqueles que se colocaram em seu caminho.
Finalmente, cara a cara com Kanye, Charlotte sentiu uma tensão extrema. Kanye sorriu uma última vez antes de tentar atacá-la, mas Charlotte, antecipando seu movimento, o desarmou e o obrigou a se ajoelhar. Você queria me assustar, disse ela calmamente. Mas você nunca entendeu uma coisa, eu não me deixo intimidar. Kanye, humilhado e derrotado, finalmente compreendeu que sob a aparência de uma jovem enfermeira se escondia uma guerreira formidável. E Charlotte, em meio às ruínas de sua adversidade, sabia que aquela vitória era apenas o começo de sua verdadeira jornada.